E se, em vez de Pero Vaz de Caminha escrever uma carta para o seu rei, fosse um índio que tivesse escrito uma carta para seu cacique? É quase o que acontece agora. Os índios estão escrevendo e reescrevendo suas histórias. O que é literatura indígena? Bom, literatura indígena é, na verdade, só uma palavra, né? Quando a gente pensou em escrever ou criar algo que pudesse ajudar as crianças brasileiras a conhecer melhor os povos indígenas, a gente passou a escrever, né? Não sabia sequer que escrever se chamava literatura, né? E isso foi aos pouquinhos sendo aprendido pela gente, até que em um determinado momento virou literatura. E é indígena porque escrita por autores indígenas, né? Por pessoas que têm uma experiência de sociedade indígena, de comunidade indígena, e essa experiência vem sendo passada ou repassada através dessa plataforma, né, que é a escrita hoje. Então, para nós, literatura indígena também não é apenas a arte da escrita, mas a gente entende a literatura como parte da cultura indígena. Como a cultura indígena não faz separação entre saberes, a literatura passou a ser parte integrante dos saberes indígenas, como é a dança, o canto, o grafismo, todas essas manifestações culturais. Dentro da temática indígena, tem alguns temas mais comuns? Temos alguns temas mais comuns, sim. Por exemplo, a mitologia é um tema muito relembrado, né, permanentemente. A maioria, uma boa parte dos autores indígenas que hoje escrevem, eles têm seu pano de inspiração, seu fundo de inspiração em mitos, em recontar mitos tradicionais. Alguns deles, eu também faço isso, em alguns casos, reconto mitos de outros povos indígenas, né? Quer dizer, eu pego do povo Yanomami uma história que eu li em algum canto e reconto a história Yanomami. Eu não crio em cima da história, né? Mas eu não faço ficção em cima da história. Eu conto a história do meu ponto de vista, assim, é um reconto mesmo. Quando será que um índio teve pela primeira vez uma linha de diálogo na literatura brasileira? Eu acho que o José de Alencar ele quase consegue fazer isso. Só que, pelo que dizem os pesquisadores da obra, dizem que ele foi uma obra encomendada, né, para criar um pouco uma figura, uma imagem, um símbolo para esse país, que era um país que estava aí em vias de um segundo reinado, de uma criação de identidade nacional, né? E isso depois vai ser rebatido de uma certa maneira com o Macunaíma, né, do Mário de Andrade, que vai olhar essa literatura criada pelo José de Alencar, vai tentar dar uma resposta a ela, né, mostrando que não é exatamente o indígena, não é exatamente aquele modelo de santidade que o José de Alencar fez ali no seu escrito, mas que é também um ser humano, né, um ser humano cheio de problemas, cheio de dificuldades, cheio de incompreensões, cheio de amores e ódios. Será que o escritor indígena ele também enxerga o branco com certa superficialidade, assim como o branco enxergava o indígena? Com certeza, com certeza. Na minha vivência com os indígenas, de uma maneira geral, e em particular com os escritores indígenas, acho que os indígenas ainda carregam consigo uma visão estereotipada também do branco, né? E isso, às vezes, transparece nas obras desses escritores. É claro que isso está em função também de uma história, né? Desse contato, e às vezes de um contato muito mal feito, muito mal realizado, né? Então dá para a gente perceber sim que os indígenas, através do seu discurso ou através dos seus escritos, têm um pouco de estereótipos. Quem foi o primeiro escritor indígena que publicou um livro? Então, se a gente considerar assim, a publicação de um livro completo,
eu acho que a gente tem que se reportar ao final da década de 70, né? De, por exemplo, Daniel Kabixi, que é um indígena Pareci, uma liderança, durante muito tempo foi uma liderança brasileira muito forte. Ele tinha uma escrita muito bonita. Ele fazia esse enfrentamento, né, através da sua escrita. Só que ele não publicava exatamente os livros dele. Normalmente os textos dele saíam em publicações diversas, porque não havia um interesse econômico, financeiro na escrita indígena no começo da década de 80, não é? O que havia era um interesse político nesses textos. Então eram textos que se publicavam às vezes em coleções, em coletâneas de textos, editado às vezes por igrejas, às vezes por grupos universitários, às vezes por grupos de estudos, mas não havia um autor indígena que sozinho pudesse publicar algo assim. E havia muitas publicações que eram feitas mais como material didático para as comunidades, para usar. Mas, por exemplo, Eliane Potiguara, que foi a primeira mulher indígena a publicar um texto de autoria. Em que ano, mais ou menos? Em 1976, talvez. Um pouquinho depois, mas era mais ou menos nessa época, final da década de... E ela criou assim, um jeito de se comunicar com a sua comunidade e um jeito de comunicar a sua comunidade com o Brasil, né? E era uma espécie de cartilha. Então, não sei se a gente pode chamar de literatura o que ela fazia, mas foram os primeiros textos públicos assim, de uma indígena, de uma mulher indígena, que se comprometeu em divulgar um pensar indígena, um pensamento indígena. Porque a maioria não escrevia, a maioria falava. E falava muito, como ainda acontece nos dias de hoje. E esses livros tiveram repercussão? Alguma repercussão naquele momento, sobretudo. Depois disso, não foram livros que foram leitura obrigatória em qualquer canto, né? Porque havia muito desse depoimento sofrido também, né? Sobre a Eliane Potiguara, é uma mulher do Nordeste, é uma indígena nordestina, portanto, que teve toda uma série de sofrimento com a história do Brasil, né, aquela região inteira, e o povo dela também. Então ela acabou se tornando, quer dizer, um porta-voz, digamos, mas para isso teve que deixar a sua região para vir morar no Rio de Janeiro, porque na sua própria região ela não podia ficar falando muito, denunciando muito. Ela teve que se deslocar, né, do seu canto, do seu lugar, ir para um outro lugar onde dava mais liberdade para sua fala. Politicamente, por exemplo, o único deputado federal do Brasil foi Mário Juru, no Chavante, que saiu candidato pelo Rio de Janeiro, né? Quer dizer, na sua terra, Mato Grosso, nunca foi eleito nenhum um indígena para cargos maiores assim, dentro da política brasileira. Então você imagina na literatura também como era algo muito contundente, as pessoas tinham que se deslocar às vezes para poder se fazer ouvido. Você tem ideia de quantos autores indígenas existem, quantas obras, o tamanho desse mercado? Pois é, houve um crescimento muito grande do mercado editorial que foi aceitando publicar obras de autores indígenas. Isso aconteceu a partir de 1994, mais ou menos, quando houve um certo surgimento de um movimento literário indígena, não é? Hoje, a gente calcula que existam aproximadamente 30 autores indígenas, de vários lugares e estados diferentes, escrevendo estilos também diferentes, e mais ou menos uma produção hoje de uns 150 títulos. Isso tudo foi reforçado também pelos projetos de governo, pelas compras governamentais, né, de livros, e surgiu especialmente depois de 2008, quando o governo aprovou a lei
que obriga as escolas a trabalhar a temática indígena em sala de aula, junto com a temática afro-brasileira e africana. E isso fez com que houvesse uma demanda, uma procura maior pela temática indígena. O governo, portanto, tinha que comprar material para professores e material para as crianças lerem. As editoras perceberam nisso um nicho mercadológico, né? Isso fez com que aparecessem também novas obras e novos autores indígenas. Em relação à crítica, as obras são bem vistas ou tem certa condescendência? Olha, tem gente, eu conheço assim, gente que diz que literatura indígena não existe. A universidade, por exemplo, não, há muitas universidades, algumas já estão se abrindo para isso, mas muitas universidades não aceitam a ideia de que existe uma literatura indígena. Mas sempre que a academia vê o resultado, né, e não a autoria. Sim. Então ela aceita, sei lá, uma indigenista, né, mas uma indígena não, né? Como não aceitaria uma negra, como não aceitaria uma... Né? Sim. Você sabe que alguns colegas escritores sempre me questionaram por que eu digo que a literatura que eu faço é uma literatura indígena e não apenas literatura, já que dizem eles que o que eu escrevo tem uma qualidade da literatura e não a qualidade de ser indígena, né? Eu pensei muito, refleti bastante sobre isso, porque isso já há algum tempo as pessoas já vêm perguntando. E eu cheguei à conclusão de que quando coloca assim no paralelo, né, no mesmo nível, a literatura do José de Alencar mesmo, com a que eu faço, eu acho que não dá para dizer que as duas se parecem. Elas são muito diferentes. Mas se me alçarem simplesmente a um escritor de literatura, eu vou me colocar junto com ele. Enquanto eu for um escritor indígena, eu vou ser indígena. Ou seja, eu vou estar num outro patamar, que não precisa ser abaixo, pode ser acima. Mas o fato é que essa identidade, reforçar a literatura como indígena, eu acho que isso é necessário, pelo menos no momento. Pode ser que daqui a pouco a gente acabe vencendo isso, né? acabe conquistando um outro espaço para essa literatura. E talvez outros autores indígenas possam vencer até essa discussão, esse debate. Oswald de Andrade nasceu em São Paulo em 1890. De família rica, foi jornalista antes de se envolver com as questões literárias do começo do século XX. Oswald participou da polêmica Semana de Arte Moderna. Junto com ele estavam escritores como Mário de Andrade e Menotti de Opíquia. Para eles, as artes precisavam se renovar e se adequar ao espírito do tempo. Isto desagradou intelectuais presos aos modelos do passado, e a obra de Oswald foi uma das mais criticadas. Com capítulos curtos, paródias, linguagem coloquial e às vezes até mescla de gêneros, ele rompeu com as tradições e ajudou a formar as bases da literatura contemporânea. Oswald morreu em 1954, mas seu nome continua vivo e virou sinônimo de ousadia, experimentação e vanguarda. No movimento dos escritores indígenas que narram suas histórias, afirmando sua própria identidade, alguns autores, diversos autores, na verdade, trazem histórias de seus grupos étnicos, ouvidas pelos avós nas aldeias. As Fabulosas Fábulas de Auareté, ele é um livro de recontos a partir de outros recontos. Ele foi escrito pelo Cacá Veragecupé, que é um indígena de origem tapuia que viveu entre os guaranis. O Cacá pesquisou as histórias que o Couto de Magalhães levantou no final do século XIX em vários lugares do Brasil. Ele leu as versões em tupi, registradas pelo Couto de Magalhães, que era conhecido como um general caçador de histórias. E ele cotejou essas histórias com outras versões de narradores vivos, narradores indígenas, em vários lugares também. E acabou colocando outros personagens nessas fábulas. O livro conta a história de Auareté, que é uma onça-rei,
que de dia é onça, de noite vira homem, e um dia ela se transforma num guerreiro Kamaiurá e namora uma índia, tem 2 filhos, e as histórias desses personagens vão se entrelaçando numa narrativa que traz também fábulas em que coloca a onça sempre levando a pior, em que a força bruta da onça perde para a esperteza do jabuti. O livro foi ilustrado pela Sawara, que é a filha do Kaká, e na época ela tinha 11 anos, quando ela ilustrou esse livro, e traz esse traço infantil dessa menina, e bastante afetuoso, né, de alguém que ouvia essas histórias do pai. Ele foi contando essas histórias para ela. O Kaká, ele descreve muito bem a floresta, esse lugar do quase silêncio. Ele é um pesquisador, ele cotejou várias versões, conseguiu lidar com elas. Então é um livro que ele se diferencia bastante. Ele tem qualidade literária, tem essa sabedoria do Kaká, de alguém que vivencia a cultura indígena, e uma pesquisa bastante cuidadosa. Bom, eu escrevo em todos os cantos. Eu não tenho um lugar, um cantinho secreto onde as ideias vêm. Como eu viajo muito, eu costumo escrever aonde eu chego, às vezes em hotel, às vezes no avião, às vezes no ponto de ônibus, no aeroporto. Depende muito de onde eu estou. Mas eu não sou muito disciplinado, então eu não tenho um canto único e nem horário único para escrever. Normalmente no laptop. Eu carrego comigo em todo canto, mas também gosto de fazer alguns rascunhos, dependendo do lugar onde estou e não tenho acesso ao laptop, né, ao notebook, eu escrevo na mão, ando sempre que possível com um bloco de notas. Esse bloco me ajuda a lembrar algumas ideias para elas não escaparem, né? Porque as ideias são sempre danadinhas, elas têm a mania de fugir da gente. Escrevo para me autoafirmar, né? Escrevo para lembrar para a sociedade da onde eu venho. Escrevo para não esquecer, né? O esquecimento é uma doença muito, muito ruim. E quando a gente esquece, a tradição diz que a gente passa a ser arrogante, passa a achar que a gente é mais do que a gente é. Eu escrevo para não me esquecer de onde vim, né, e quem sou, e o que posso fazer para ajudar esse mundo a olhar para si mesmo com mais beleza. Oi pessoal, eu sou a Isa do Lido Lendo e hoje eu vim dar uma dica de um livro muito bacana que é Cira e o Velho, do escritor paulista Walter Tierno. Cira e o Velho é uma história de fantasia, só que ao invés de fadas, gnomos e unicórnios, a gente vai encontrar aqui personagens do folclore brasileiro de um jeito que você nunca viu antes. É uma história muito criativa e muito bem escrita pelo autor. A história começa com o narrador brincando de bafo com os amigos, que é aquele antigo jogo de figurinhas, né? E ele pega uma figurinha de Cira e fica muito curioso com aquele personagem que ele não conhece e resolve investigar. Até que ele chega a um vilarejo onde Cira supostamente foi vista e começa a entrevistar os moradores, que afirmaram ter conhecido Cira e até mesmo ter convivido com ela. E é a partir daí que a história começa. Cira, uma bruxa guerreira, filha de Cobra Norato com a Índia Guaraci, tenta se vingar da morte da sua mãe, que foi assassinada pelo temido sertanista Domingos Jorge Velho, que é um personagem real da nossa história. E é nessa busca pelo assassino da sua mãe que Cira encontra pelo caminho personagens como Saci, Curupira, índios, boitatá, dentre vários outros do nosso folclore e também alguns criados pelo próprio autor. Outra coisa que eu adorei no livro é um resgate às fábulas, uma vez que os animais falam. E isso contribui para a gente entrar de cabeça nesse universo criado pelo autor. E além disso, ler Cira me trouxe uma sensação de nostalgia muito gostosa, porque eu me senti naquela época em que os mais velhos, né, contavam lendas e histórias do passado para as pessoas mais novas. E eu achei isso muito legal.
O livro é muito bem escrito, os personagens são muito cativantes e você realmente acredita no que você está lendo. A descrição, tanto física quanto psicológica dos personagens, dá muita credibilidade à história. Sem contar que essa mistura de personagens reais com personagens do nosso folclore é feita de uma forma tão tênue que você realmente acredita que aqueles personagens se encontraram em algum momento. Só para vocês terem uma ideia, a batalha final do livro ocorre no Quilombo dos Palmares. Gente, o livro é ótimo, é uma história muito legal, cheia de reviravoltas, que te prende do início ao fim. E falando em final, o final é muito surpreendente. Eu tenho certeza que vocês vão adorar essa leitura. E antes de terminar, eu queria dar só um conselho para vocês. Não acreditem no velho. Ele mente. Gente, leia o Cira e o Velho. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Beijo e boa leitura. A partir de um certo número de anos, eu tinha traduzido tanta coisa que eu não podia mais voltar para trás, eu tinha que ir para frente. Então eu traduzi toda a obra de ficção de Kafka. É uma pedreira, viu, para traduzir. Mas eu acabei me tornando amigo da leitura de Kafka e amigo da literatura que ele produziu. E fiquei entendendo o que ele queria dizer. E a partir daí eu falei, como traduzir isso daí? É impossível traduzir ao pé da letra. O Mário de Andrade falava, street jamais será rua. Por quê? Porque tem uma história essa palavra. E rua tem outra história. E as duas não conjuminam, embora você não possa traduzir de outro jeito. Então, alguma coisa se perde e alguma coisa se ganha na tradução. Tem boas e más traduções. Tem traduções que, ao invés de traduzirem, traem o original. E outras que realmente traduzem. Precisa ser um bom escritor. Eu acho que o bom tradutor é também um bom escritor. Senão ele não traduz, ele fica, para usar uma palavra meio dura, ele fica tarefeiro, entende? Ele põe o original ali do lado e manda ver, entende? Isso daí não é traduzir, isso daí é fazer uma tarefa, né? O bom tradutor é aquele que conhece o autor, conhece a obra, conhece a língua, conhece as duas línguas e conhece a arte de traduzir, que não é simples, é uma arte muito árdua, é uma tradução de correspondências. Aquilo que na língua de partida é uma coisa, você encontra uma correspondência na língua de chegada. Essa lei das equivalências é o móvel do tradutor. É através dela que ele vai encontrar o seu prumo, o seu centro de preocupação. Porque sem isso não vai haver tradução. Mário de Andrade nasceu em 1893, na Rua Aurora, em São Paulo. Foi o integrante mais versátil e culto do modernismo brasileiro e acabou sendo um dos líderes do movimento. Sua estreia como romancista foi Amar, verbo intransitivo, que chocou a burguesia paulistana com a história de Carlos, um adolescente de família tradicional, iniciado nos prazeres do sexo pela sua governanta, contratada por seu pai para essa tarefa. Porém, a obra-prima de Mário é Macunaíma, um dos livros mais importantes da literatura brasileira. E por várias razões. Na narrativa, ele criou rupturas de tempo e espaço. Na linguagem, misturou o culto e o popular. E no enredo, fez uma reflexão crítica sobre a alma do homem brasileiro. Macunaíma ficou conhecido como o herói sem nenhum caráter.
Mário era o contrário. Eu gostaria de indicar, então, a leitura para os nossos telespectadores de alguns livros, sobretudo de 2 autores indígenas, o Rônio Assiriguará, que tem vários livros publicados, mas um chama O Olho d'Água, uma leitura muito agradável, e também do Cristino Apixana, um indígena lá de Roraima, que tem um livro bonito e que reconta a história, uma história tradicional do povo dele, que chama Sapatos Trocados. E 2 autoras não indígenas que fazem um trabalho excelente com mitos indígenas, com narrativas tradicionais, que é a Betty Mindley e a Maria Inês do Espírito Santo. Vale a pena conhecer o livro dessas autoras.